vocês. Não sei se eu ainda estou meio fanha, acho que sim. Eu tive uma sinusite bem forte, hoje foi o último dia do antibiótico. E estamos aí na luta, né? Com essas infecções de repetição, né? As crianças pegam virose, a gente fica ruim e assim vai, né? Mas estamos aí firme e forte. Aqui no Paraná parece que está um inverno que não acaba, né? Hoje está quente, mas depois daqui uns dias que vem uma frente fria de novo. Então, no sul do país estamos assim, né? Parece que está um inverno eterno o ano todo. Hoje o tema que eu proponho para vocês, para a gente fazer uma reflexão, é sobre coerência e unidade de vida. É um tema muito bacana, muito importante. Quantas vezes aí a gente não vê relatos de gente... eu ia na igreja, eu ia na missa, mas depois o padre falou alguma coisa que eu não gostei, ou eu vi alguma pessoa lá da pastoral, não sei das quantas, fazendo uma bobagem, fazendo uma coisa errada, uma falcatrua, e daí eu não vou mais, porque se o fulano vai, eu não vou, né? Então, bom, primeiro que lógico que se uma pessoa, um de nós pensa isso, é super infantil, né? Parece coisa de criança. Mas isso mostra como é importante a nossa unidade de vida, né? Por quê? A gente não deve ficar comparando o que os outros fazem de errado ou de certo. Porque é aquela coisa, os meus pecados, eu vou dar conta deles para Deus, o do vizinho não, né? Deus não vai chegar lá no céu e me perguntar dos pecados do vizinho, ele vai perguntar dos meus, né? Se eu estiver muito distraída olhando as incoerências de alguém, ou as palavras tortas de uns, as falcatruas, ou sei lá, de alguns, eu vou acabar me esquecendo de olhar para as minhas. E quem vai me levar para o céu, né? Lógico, é Cristo, mas é assim, é eu me purificar, né? Em Cristo, né? Então, eu olhar para as minhas próprias faltas, me arrepender delas, né? Então, em primeiro lugar, isso que a gente tem que ter na mente, né? Então, fazer um propósito firme aí de não ficar se comparando, não ficar querendo achar o defeito no coleguinha, né? Nem que seja uma pessoa de relevância, nem que seja sacerdote. Não vamos olhar os pecados, né? Não olheis os nossos pecados, né? Mas a fé que anima a vossa igreja. Igual a gente pede para Deus, né? A gente pede para Deus não olhar os nossos pecados e a gente fica olhando o pecado do coleguinha, né? Então, não. Né? Então, tem esse propósito aí de luta, né? E, em segundo lugar, o que isso nos leva a refletir? Que eu tenho a responsabilidade de dar bom exemplo para as pessoas e de viver de forma coerente a minha fé. Então, se algumas vezes chama atenção, né? Puxa, aquela pessoa fala, parece um santo, né? Vai na missa, tal, ou é ministro da Eucaristia, e depois eu vejo na rua, no trabalho, sei lá, passando a perna, é corrupto, né? Pede propina, tal, né? Nos chama a atenção, né? Tem uns exemplos fortes que infelizmente acontecem, né? Que nos chamam a atenção. E esses maus exemplos, eles afastam de Deus, afastam muita gente, né? Em primeiro lugar, obviamente, né? O mais abalado, mais afetado é a própria pessoa, né? Que está ali se enganando, vivendo de uma fé falsa, né? Mas, em segundo lugar, a gente sabe que o exemplo arrasta. Então, a gente pode estar com a nossa conduta atraindo pessoas a Cristo ou afastando pessoas de Cristo. Então, neste sentido, a gente sempre tem que ter um olhar apurado para nós mesmos, né? Então, lembrar, recapitular. Não olhar para as faltas do coleguinha, mas, ao mesmo tempo, olhar com critério e com justiça para as minhas, tá? Não é que eu tenho que ser a mais santa do ambiente, que eu tenho que impor a minha voz, né? Assim, aquela pessoa que, eu quero mostrar que eu sou santa. Não, porque uma pessoa que quer mostrar que é santa fica como aquele fariseu, né? Você quer mostrar demais que você é bom e o fariseu, né? Lembra da história, né? Do fariseu e do publicano, né? Aquela parábola lá que Jesus contou, né? E certamente acontecia e ele deve ter visto essa cena em concreto, né? Ele enquanto Deus, né? A parte divina ali de Jesus que conhece e via todas as coisas, nos mostra como que Deus vê, né? Às vezes o fariseu que
vai lá na sinagoga, foi lá no templo e nem rezou, né? Nem falou para Deus, ele falou com ele mesmo, ele ficou só se louvando o tempo todo, né? Então, a gente, né? Então, dessa forma, a gente vai viver uma coerência de vida, uma vida cristã, mas não para ser como esse fariseu, para ficar mostrando para os outros, ó, Isabela é santa, ou Luciana é santa, né? Olha como eu sou santa, ó, sou mais santa desse lugar. Não. Se eu cair nessa, pode ser que a gente caia. Aí a gente tem que retificar, né? Se arrepender e falar, Deus, perdoa minha vaidade, né? Me ajuda a ter um olhar apurado da minha miséria, né? E nem para mostrar para os outros, né? Porque às vezes a gente quer mostrar para nós mesmos ou para os outros, né? A gente quer um elogio, né? A nossa vaidadezinha, o pecado original, ela desvirtua as coisas. Então a gente sempre tem que estar buscando retificar, né? Mas, ao mesmo tempo, procurar ser o mais santo possível, sem chamar atenção, tá? E isso aí a gente não pode deixar até que o demônio nos engane, porque às vezes vem uma tentação. Por exemplo, você está quieta, você está, nossa, eu vou tentar não me responder, eu vou tentar passar despercebida nesse local, né, sei lá. E às vezes o demônio, de repente, está vendo que você está tendo uma conduta ok e ele vai te tentar o contrário, né? Ele vai falar, você está querendo mostrar que você é santa? Olha, por que você não joga na cara da pessoa, né? Mostra de verdade quem você é, né? Então a gente tem que cuidar para não cair também no outro extremo, né? Porque sempre, né, a nossa soberba ali, o resquício do pecado original, pode nos fazer deslizar, né, de um jeito ou de outro. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é sobre a importância da gente ter uma coerência, uma unidade de vida. Unidade de vida é aquilo assim, eu sou a mesma pessoa, aqui na rádio, lá na igreja, com os meus filhos, em casa. Não posso ser uma mãe de família que estou na igreja, eu sou uma coisa, né? Eu sou, nossa, dou atenção, né? Olho com carinho para o sacrário, né? Tenho uma conduta exemplar, né? Aparentemente na missa, tal, assisto a missa com piedade, quieta, tal. Chego em casa, falo mal de todo mundo, falo mal do padre, falo mal das pessoas da paróquia. Na frente das pessoas falo bem, eu dou aquele sorriso amarelo, daí depois a pessoa vira as costas, estou falando mal, fazendo fofoca, né? Tendo condutas que são verdadeiramente anticristãs, né? Se é anticristã, é demoníaca, não é? Então, a unidade de vida quer dizer que eu não vou me enganar, não vou procurar me enganar, nem a Deus, nem a mim, nem aos outros. Mas eu, consciente das minhas limitações, dos meus pecados, que são inúmeros, consciente disso, eu busco melhorar. E eu busco ser mais santa, estar mais parecida com Cristo, me configurar a Cristo, seja na igreja, seja no meu trabalho, seja em casa. O que a gente vive hoje em dia, que as pessoas falam, né? Nossa, mas o brasileiro é tão católico, né? Ou mesmo evangélico, né? Tem muitos evangélicos hoje em dia. Mas, de qualquer forma, o brasileiro é tão cristão. E como é que acontece tanta coisa de corrupção? Como é que acontece nos trabalhos, né, no emprego? Todo mundo chega atrasado, dá um jeitinho, sai mais cedo, mente para o patrão, né? O que está acontecendo aí? Quer dizer que, de fato, o brasileiro ele é católico ou cristão de IBGE. Muitos desses, né? Não estou falando que todos. Graças a Deus temos muitos santos, muitos bons exemplos. Mas temos também muitos católicos ou evangélicos que sejam de IBGE, né? Que se declara lá católico, às vezes até vai à missa todo domingo, como se fosse um evento social, né? Eu vou à missa, vou lá, cumprimento todo mundo, estou na missa e tal. Chego, fico mandando o sujeito que vai à missa com a esposa, com a família, e chega em casa, pega o WhatsApp, fica mandando pornografia, ou os amigos mandam pornografia, ele abre e vê, né?
que já é um pecado. Você não precisa estar mandando, né? Só o fato de você estar recebendo, né? Porque a pessoa que é coerente, ele vai chegar e vai falar, não, fulano, para de me mandar isso, porque eu não gosto e eu não abro esses vídeos. Se você continuar mandando, eu vou bloquear seu WhatsApp, porque não dá. Você é meu amigo, eu sou casado, você não sabe que eu sou casado? Isso é coerência, né? Coerência. Eu não posso ser um bom pai, uma boa mãe de família, entre aspas, né? Respeitosamente, lá na igreja, né? E no WhatsApp, ali no escondido, coisa que só tô eu vendo, Deus, né? Eu ser um cara ser vergonha, né? Uma mulher ser vergonha também, né? O exemplo vale mais para homens, que eles têm acho que é um pecado que mais os homens caem, né? Mas hoje em dia tem também mulher caindo em pornografia, então tem, sei lá, né? Então, assim, unidade de vida, cara. Se eu vivo a fé, se eu amo a Cristo, se eu busco ser santo, e eu deveria buscar, né? Se eu quero estar próxima de Deus, se eu não traio a minha esposa, eu também não traio ela vendo pornografia no WhatsApp, que seja. Se eu sou fiel ao meu amigo, na verdade, se eu sou fiel ao meu amigo, eu não mostro que eu sou fiel só quando meu amigo está na frente. Eu mostro que eu sou fiel quando meu amigo não está e o pessoal forma uma rodinha e começa a meter a boca nele. Aí eu vou ser fiel e falo assim, gente, não é bem assim, vou defender meu amigo. Falar, não, gente, não vai falar mal do fulano assim, ó. Ele tem um jeito, né? De repente, ele é meio estourado mesmo, mas ele tem um coração bom, a gente defende. Aí que a gente vê a fidelidade, não é? E a nossa fidelidade a Cristo? Como que tá? Né? Uma pessoa que tem unidade de vida, que ela é a mesma pessoa, que ela é autêntica, ela vive uma fé autêntica. Ela é a mesma pessoa em todos os lugares. Ela não é falsa. Isso não significa também que é uma pessoa que vai corrigir o mundo, né? Como eu falei, porque senão a gente entra no farisaísmo mesmo. Pode ser que a gente caia nessa tentação, né? Muitas vezes eu me identifico com isso, especialmente quando eu estava mais recém-convertida, né? É o tal do neófito que a gente fala, né? Lembra? Né? São Paulo, acho que falava, né? O neófito, né? Numa das cartas, né? Enfim, porque assim, você está recém-convertido, aí você meio que você está mais próxima de Deus, está querendo viver uma vida assim, aí você começa a ver tudo que é defeito dos outros, você quer corrigir o mundo. Aí você acha que você que agora você está com a luz, você vai iluminar o mundo e vai a ferro e fogo, né? E às vezes você até briga, pode ser que você assuma, daí depende do temperamento da pessoa, né? Mas você assuma uma posição assim, mais de querer brigar, de querer corrigir o que está torto, assim, na marra, né? Brigar com alguém, a pessoa tá... Eu lembro que uma vez, gente, eu fui reclamar com a mulher que ela ia com um chaveiro super barulhento da missa, assistia a missa das 7 da manhã lá no Coração de Maria. Na época que eu até conheci meu marido, a gente se conheceu indo na missa diariamente, né? E eu fui lá reclamar com a mulher, né? Então você vê, é coisa bem de neófito, né? Bem de gente. Você não sabe, tipo, a Isabela, a santa, entre aspas, eu estava me achando a santa, porque eu estava indo na missa todo dia. Então, assim, a mulher tinha um chaveiro pendurado na bolsa e ficava a missa inteira. Ela ia comungar e eu ficava ouvindo, balançando, né? Quer dizer, se eu fosse santa de verdade, eu não ia ser um chaveiro que ia atrapalhar minha concentração, não é verdade? Mas eu estava tão assim, achando que tinha que consertar o que estava torto, né? Porque Deus me consertou, então, tipo assim, Deus me consertou, agora eu conserto o resto. Não é bem isso, né? Deus me consertou, agora Deus conserta. Ele vai consertando o resto em silêncio. Então, às vezes, a gente, né, pode ser que no começo da nossa conversão, ali, a gente tem algum momento mais radical, né? Aí querer tirar satisfação, igual eu, né? Falei para a mulher um dia, falei assim, ó, moça, eu não aguento mais, eu estou querendo rezar a missa, você todo dia vem com esse chaveiro balançando. Até que a mulher foi legal, ela falou, não, eu vou guardar na bolsa, vou esconder o chaveiro, então, amarrar ele assim, para não te atrapalhar. Mas hoje em dia, eu olhando, né, em retrospectiva, isso há 13 anos atrás, eu penso, nossa, que retardada que eu fui, né? Mas tudo bem.
Hoje em dia eu tenho criança e vou lá, né? E as crianças estão dando chilique na missa e fazem barulho. Quantas pessoas não atrapalham, né? E ninguém nunca virou para mim e falou: enfia sua filha no bolso, deixa no carro, não fez para essa missa. Ainda bem, né? Então, assim, quando eu digo unidade de vida, né? Então, assim, tomar cuidado, né? Não é que a gente vai sair consertando o mundo, né? Não sou eu que tenho que falar, né? Sentar e ficar falando para as pessoas, porque esse padre está errado, porque essa mulher está errada. Uma vez ou outra, se a gente fizer com muito discernimento, pedir conselho, né, para alguém, aí pode ser que seja o caso de falar, né, ponderar, mas nunca por impulso, tá? Nunca por uma atitude de uma pessoa a gente não vai querer corrigir. Mas o que eu tenho que cuidar é das minhas atitudes. Então, mais do que eu me preocupar com o chaveirinho da mulher que está atrapalhando a missa, né, e é esse o ponto do exemplo, eu vou pensar, e eu? Eu estou concentrada na missa? Eu estou aqui realmente vivendo isso, esse sacrifício de Cristo na cruz, buscando colocar meu coração ali no altar junto com Ele? Ou estou mais preocupada com o ambiente? Ou estou mais preocupada que me vejam? Né? Eu estou vivendo, amando a Cristo? De verdade, eu venho aqui com sede dEle? Sabendo que Ele é a fonte da minha vida e que eu preciso beber dessa fonte para eu ter vida. Ou eu estou indo à missa, participo de uma confissão comunitária uma vez por ano, para todo mundo ver, né, para eu ficar, entre aspas, kit com Deus, né? Será que é isso? Então, unidade de vida é você ser autêntico e buscar amar a Deus, amar Cristo e viver a essência do cristianismo em qualquer ocasião, em qualquer ambiente. Se eu estou comendo, se eu estiver comendo, eu vou comer como cristã. Se eu estiver tomando banho, eu vou tomar banho como cristã. Aliás, isso foi até uma coisa que eu pensei ontem, agora me partilhando uma coisa de vida íntima, né? Ontem eu recebi uma amiga em casa, chamei uma amiga para jantar, e daí estava preparando lá, né, o jantar e tal. Daí eu falei, meu Deus, deixa eu tomar banho, porque eu tô com essa roupa, né? A roupa que eu passei o dia, eu vou tomar um banho bem rapidão para me trocar, antes que ela chegue, né? Que eu estava sozinha em casa, então eu tinha que recebê-la também, né? Faltava 10 minutos para ela chegar. E daí eu entrei no banho e fui dar um banho de flash. Eu falei, ai Deus, eu vou dar um banho de flash aqui, né? Eu falando com Deus, né? Assim, né? No banho, assim. Não, primeiro eu falei comigo mesma, né? Aquela coisa que a gente tem, aquele monólogo, né? Interior, que a gente tem que entender, né? Ai, deixa eu tomar um banho rapidão, tomara que... Vou dar um trato aqui para ficar com a cara boa. Aí, acho que Deus me deu um chacoalhão, né? Veio o Espírito Santo e falou para mim assim, Nossa Senhora, quando ela tomava banho... É um insight que eu tive, né? Que foi o Espírito Santo que deu, né? Não meu, né? Um insight de Deus, né? Uma iluminação, né? Como se ele falasse, Isabela, não fica no monólogo não, que eu tô aqui, é diálogo, hein? Falou, me veio assim, Nossa Senhora, tudo que ela fazia era por amor a Cristo. Então, até quando ela tomava um banho, sei lá como que era o banho da época dela, né? Ou com qual periodicidade, ela estava fazendo aquilo com retidão de intenção. Então, é como se Deus falasse assim para mim, olha só, você não tem que tomar banho para você ficar bem cheirosa, sei lá, bonita para receber a sua amiga, a sua visita. Você tem que ficar bem para mim. É como se fosse isso. E essa é a unidade de vida que a gente tem que buscar. Mirando no exemplo de Nossa Senhora, que é santíssima, que foi a pessoa que mais viveu a unidade de vida. Porque tudo que ela fazia era pensando em Deus. Tudo. Então, como esse insight que eu tive ontem, eu estou passando para vocês, porque pode ser que ajude vocês também em algum momento, a gente tem que pensar, né? Eu estava fazendo um risoto, eu não queria que desse errado o risoto, porque minha amiga ia em casa, né? Porque a gente quer parecer boa na fita, né? Tô bem na fita. Mas, assim, pensando naquele momento, eu estava querendo parecer que eu cozinho bem, né? Entre aspas, para minha amiga, né? Agora, se eu faço uma comida lixo para o meu marido? Tipo, aí que se dane, né? Não, tem que estar bem para minha amiga. Não. Então, assim, um pequeno insight que Deus me
me mostrou ali, né? Que é aquilo que a gente sempre fala, que às vezes Deus precisa nos iluminar concretamente coisas óbvias, né? Mas às vezes o ser humano, a gente demora para enxergar o óbvio, né? Vai tendo luz, a gente tem que ter algumas luzes, às vezes, né? Mais diretas, até para enxergar o óbvio, né? Na vida. Mas é isso, eu estou cozinhando, eu estou tomando banho, é para me elogiarem na minha comida ou é para Deus? E daí é lógico que naquele momento eu falei para Deus, ó, tá tudo nas suas mãos, se for para ficar bom, vai ficar. Porque eu tinha deixado até o risoto na panela, tá, gente? Eu deixei o negócio lá, que o risoto você não pode parar de mexer, né, dizem. Mas eu deixei lá e fui pro banho de flash, entendeu? Então eu estava fazendo tudo ao mesmo tempo. E é isso, eu não tenho que pensar se a minha amiga vai gostar, se ela vai engolir. Se o risoto estiver ruim, paciência, né? Lógico, ia ficar triste, né? Uma certa humilhação, mas assim, faz parte da vida, né? Não importa que o risoto fique bom para a minha amiga. O que importa é que o risoto fique bom para Deus. Deus não vai comer o risoto, mas ele vê o esforço. Então, o que eu estou falando isso para você? Que às vezes a gente faz um trabalho que a gente faz com esmero, com capricho, não tem um retorno. Né? Por exemplo, na hora que você fala, não, vou investir nisso, vou fazer uma aula disso, vou vender essa aula, vou fazer um curso disso. E ninguém come desse risoto que você fez, né? Um padre, assim, que é um sacerdote, que aquele dia ele está super inspirado, ele faz uma super homilia e tem 5 gatos pingados na missa, né? Então, assim, não interessa. Você não fez o risoto para o público, você fez para Deus. E Ele sabe. E Ele sabe o valor daquele seu risoto, né? Porque se você fez com retidão de intenção, né? E quando a gente busca a unidade de vida, no fundo é isso. Eu estou pensando que eu não estou sozinha. Em cada momento, eu estou fazendo para Deus e com Deus. E é um bom ponto para a gente até fazer um exame de consciência à noite, sabe? Antes de dormir, pensar, né? Deus, como que eu fui hoje, né? Eu fiz as coisas para você? Ou fiz para os outros? Ou fiz para mim mesma? Né? Fazer para Deus é muito fácil. Você não vai mudar, né? Eu vou fazer o risoto para mim, para minha amiga, e fazê-lo para Deus? É tudo junto, eu não preciso de um ato extra, eu só preciso colocar para Deus. Ó, Deus, é para você. Eu estou me esforçando aqui para ficar bom para você. Não importa o que os outros achem. Eu vou me esforçar para fazer meu trabalho bem feito. Não importa se esse chefe é um mal agradecido, é grosso. Eu vou fazer, Jesus, para você, esse trabalho com qualidade, sem ser matado, né? Sem fazer... Não vou varrer a sujeira para debaixo do tapete. Eu estou varrendo a casa para você. Então, meus filhos, eu vou usufruir da limpeza da casa, mas, em primeiro lugar, Jesus, como Nossa Senhora que pensava, vou limpar essa casa para o meu menino Jesus. Né? Eu posso fazer isso, ter esse diálogo frequente com Jesus, porque Ele está comigo. Se eu estiver em estado de graça, Ele está ali. Não é? Na nossa alma. Então, também quando eu varro a casa, eu varro para Jesus. E tem dia que eu vou virar e falar assim, Jesus, hoje vai dar... Eu sei que é uma limpeza mal feita, mas é que hoje o senhor sabe que está corrido, né? Então, eu vou fazer do jeito que dá. Beleza. Não é? É sem toque, né? Porque Nossa Senhora certamente também tinha seus compromissos. Ela também tinha que, sei lá, ir lá no templo e visitar, levar uma sopinha para alguma vizinha doente, né? Então, não é fazer as coisas com toque, né? Isso a gente também não pode confundir, né? Eu vou ter que ter toque, então, porque se é para Deus é perfeito. Lógico, né? Para Deus a gente tem que ser o mais perfeito possível. Mas Ele sabe a nossa realidade, né? Então, às vezes eu vou falar assim, Senhor, eu quero fazer esse trabalho aqui, essa petição, né? Vou fazer essa petição, mas o prazo está curto, eu recebi isso, eu tenho que resolver isso aqui em meia hora. Então, vou fazer, me inspira aí, vou fazer da melhor forma em meia hora, mas é meia hora que eu tenho. Eu vou fazer essa limpeza na casa em meia hora. Porque eu tenho que ir correndo, buscar as crianças, eu tenho que fazer almoço, sei lá. E amanhã eu vou fazer bem feito, né? E daí não é enganar, porque você está... Realmente, né? Deus sabe o seu horário, né? Você não vai estar se enganando, né? Não é verdade?
Então, assim, só que eu gosto de fazer esse parênteses porque muita gente quer entrar na pira, né? Vou fazer para Deus. Então, não acaba nunca o trabalho, né? Porque aí você limpa a casa, vamos supor, você varre o chão, daqui a pouco você vê que a parede está suja. Não é assim, né? Deus sabe das nossas limitações, né? E sabe que o que importa é o nosso esforço ali por fazer bem feito a etapa, digamos assim, que a gente se propôs a fazer, né? Então, estou na missa e estou usando o WhatsApp, estou fazendo uma missa bem feita, estou assistindo uma missa bem feita, participando? Não, né? Óbvio que não, né? Eu estou varrendo a casa e xingando meu marido porque ele fez muita sujeira? Óbvio que não está. Não estou fazendo a coisa para Deus, né? Porque onde está Deus não está o pecado, né? Estou com raiva no meu coração, fazendo com raiva, eu não estou santificando aquele trabalho. Não é verdade? Não, então agora se eu estiver fazendo com amor, falar, paciência, né? Hoje ele foi distraído e tal, e meu Deus, me ajuda a não ficar com raiva e varrer essa casa com amor, sabendo que é para você. Não é para o meu marido, é para você, nem para mim, né? É para você, né? E isso tudo que eu estou falando, gente, de unidade de vida, é porque, pensando na conjuntura atual do Brasil, né, de como que as coisas estão, né, as pessoas falam assim, o pessoal não tem fé, a gente vê cada coisa, mas tantos católicos aí, ninguém faz nada, né? Ou tantos católicos e ao mesmo tempo tanta coisa errada, tanto jeitinho, né? E tal, o brasileiro não sabe trabalhar, né? Quantas vezes a gente não ouve isso, né? Então, provavelmente é por quê? Porque não estão vivendo bem a fé, né? Ou não tem fé, né? Sei lá, se não foi batizado, né? Mas quem é batizado tem fé, a gente sabe, só que a fé está soterrada ali, né? Está oculta embaixo dos pecados da pessoa, né? Os pecados são tantos que ocultam a fé, né? Porque não tem como eu ser uma pessoa de fé e não viver isso, e não mostrar isso. Porque eu não fico trancada num cubículo, né? Eu não fico no meu quarto, fechado. Ou vou trabalhar, deixei a fé. Né? O São João Paulo II, que foi, aliás, foi o dia dele, né? Semana passada. Semana passada, essa semana, já nem sei. Esses dias. Ele falava assim, a fé não é um negócio assim que é como você tira, como quem tira o chapéu na porta, né? Que antigamente, né, os homens usavam chapéu, né? Então, chega num lugar, deixa o chapéu ali na chapeleira, né? Então, entrei no parlamento, deixo a fé ali. Entrei no meu trabalho, deixo a fé. Não, vou na missa, eu vou no ECC, faço ECC, participo da pastoral, não sei o que lá. E no trabalho está vendo pornografia, está fazendo piada obscena, ou está permitindo que façam isso perto de você. Espera aí, né? Não, perto de mim, eu não gosto desse tipo de comentário. E fecha a cara mesmo, porque um cristão fecha a cara quando vê o pecado. Né? Um pecado assim grave, né? A gente fecha a cara. A gente não ri de uma piada obscena. Se eu estou rindo, tem algum problema aí. Então, provavelmente, eu estou deixando a minha fé na porta. Eu estou deixando o meu amor a Cristo na porta. Ou seja, um amor bem pouquinho, né? Se a gente ama inteiramente. Né? Se eu amo a Cristo só de vez em quando, só quando eu preciso, né? Ai, meu Deus, me ajuda, né? Aí eu amo. Depois, a hora que alguém ofende a Cristo, quem está lá para defender, né? Eu tenho que estar lá para defender. Não brigar, né? Como eu falei, né? Não precisa sair consertando o mundo, mas, no mínimo, uma cara feia. Falar, comigo esse tipo de coisa não rola, não gosto. Né? Essa piadinha eu não gostei. Me muda de setor, vou sair desse trabalho, né? Se não der no momento, vou ver como é que eu consigo, né? Pedir luzes a Deus, até às vezes a gente precisa pedir, né? Senhor, não consigo outro emprego, me ajuda, me tira esse chefe, ou bota no meu caminho um emprego melhor, um chefe que está me assediando, vamos supor, né? Uma mulher casada, e o chefe fica passando cantada. Não dá para você trabalhar num ambiente desse. Né? Não tem como, porque se eu consentir num gracejo, eu vou estar traindo meu marido, é óbvio. Mas eu não tive intenção, é só para não desagradar o chefe. Bom, você prefere desagradar seu marido, então, pelas costas? Né? Aquele para qual você deu a vida, né?
né? Você prometeu a vida, né? Em Cristo, né? Pior que é isso, é mais sério, né? Você não prometeu só para o seu marido, você prometeu dar a vida em Cristo para ele, ou por Cristo, né? Então, Cristo está no meio. Trair o marido, trair a esposa, trair a Cristo, né? Não se esqueçam disso. Então, na atual conjuntura, aí a gente tem que pensar, o que está acontecendo no país? Será que não sou eu também a culpada? Porque se eu reclamo do mundo, gente, essa postura de ficar reclamando, ai, o mundo não está bom, ai, o mundo está de perna virada para o avesso, ai, o mundo... Isso não é uma postura de cristão. O mundo sempre esteve, sempre estará de pernas para o ar para um cristão. Veja lá aqueles primeiros cristãos, veja como era Roma. Orgia, prostituição, uma coisa, entre aspas, e talvez até literalmente, né, desculpa, com perdão da palavra, uma zona, né, que era. Né, imoralidades de todos os tipos. Eles ficaram acabrunhados, né? Ai, não, o mar não está para peixe. Não, eles eram 12. E eles dominaram Roma. Né? Demoraram anos, séculos, mas assim, uma hora Roma, capital da promiscuidade, virou a capital do catolicismo. Então, nós cristãos temos que acabar com essa nossa tendência de se deixar levar para o pessimismo, né? Ah, o mundo está assim. O mundo está assim por quê? Talvez porque você não esteja sendo coerente, dando o exemplo que você tinha que dar. Porque o mundo vai depender de você. Deus me pôs no mundo aqui e fez da Isabela cristã. Ele permitiu pela graça dele, né? Porque eu podia estar lá perdida na sarjeta, eu podia ter nascido num lar budista, num lar zen, num lar ateu. Graças a Deus eu nasci num lar católico, que já é muito caminho andado, né? Porque recebi os sacramentos desde neném, né? Já estava mais próxima de Deus. Então Deus permitiu que eu vivesse num lar católico. Então, se ele permitiu, o que acontece? Ele quer me usar. Eu vou ser esse fermento na massa, vou ser o grãozinho de mostarda. Não vou ficar reclamando que a massa está ruim. Eu vou fazer meu trabalho de fermentar a massa. Tem partes da massa que eu consigo fermentar, tem partes que não dá, infelizmente, né? Daí eu rezo e entrego para Deus. Ó, Deus, ó, converte o coração dessa pessoa aí. Tá difícil, né? Bota outra pessoa. Se eu não estou conseguindo, né? Não sou eu que vou ser um meio ali para fermentar essa massa, né? Vou rezar para que venha outro mais plenamente capaz, né? Que vá conseguir, né? Atingir aquele pedacinho da massa que eu não estou conseguindo. Mas é essa massa que Deus quer que eu fermente. Porque se Ele quisesse que eu fermentasse a massa de 2000 anos atrás, eu teria nascido há 2000 anos atrás. Não é? Deus conhece o mundo, conhece os nossos corações. E conhece o meu. Ele conhece meus talentos, minhas limitações. Os talentos, né, digamos assim, os talentos das pessoas que estão à minha volta e as limitações dessas pessoas. Né, as limitações do meu trabalho, as limitações do mundo atual. Se eu estou aqui é porque ele confia na minha capacidade. E ele vai me ajudar na minha incapacidade. Né? Ele confia até na desconfiança, digamos assim, né? Confia até que com meus pecados e meus tombos, alguma coisa eu vou conseguir, né? Algum fermentinho eu vou conseguir, né? Algum pedacinho da massa eu vou ajudar a fazer crescer, né? Então tem isso em mente. Eu vou fazer um intervalinho, falei bastante, até já passei da meia hora do programa. Fazer um intervalinho, continue aqui, tá? Mande esse programa para muita gente, dê coraçãozinho, dê like se tiver, né? Eu não sei onde você está assistindo, YouTube, Instagram, tudo mais. Compartilhe essa live, esse programa. E sua família, vem com a gente! Queridos ouvintes, voltando aqui, quero lembrar vocês de fazer a sua colaboração, fazer um Pix para nós. A gente ainda está na campanha de fazer um Pix de R$1. Faça um Pix de R$1. R$1 você tem. Tenho certeza que você tem R$1 aí para nos ajudar, tá bom? O QR Code aparece na tela para vocês. Se vocês estiverem pelo aplicativo, também conseguem abrir aí. É o nosso WhatsApp, é o número do Pix, 998641220. Façam o Pix, a gente precisa dessa ajuda para levar a voz de Deus mais longe e mais forte.
Também, em parceria com a nossa patrocinadora Doce Verão, estamos fazendo a promoção dos sorvetes. Um vale sorvete, R$ 25. Vai lá, garanta o seu e faça a festa com a sua família. E uma sobremesa de domingo, né? Esse domingo das eleições aí, você faz um almocinho, pega um sorvete e ajuda a rádio, né? E o sorvete é muito gostoso. A gente levou, fui lá pegar, as crianças adoraram e foi muito bacana ter ido conhecer a Doce Verão. Convido vocês a fazerem. E lembrando também que se você quiser renovar o enxoval da sua casa, o patrocinador é a Cenas de Casa, do nosso programa aqui, e tem os enxovais maravilhosos, tem toalhas de banho, de mesa, tem roupões, tem, né, coisa, todo equipamento ali, né, de roupa de banho, cama e mesa. Vão lá na Cenas de Casa, que é uma loja tradicional em Londrina, nosso patrocinador, então prestigiem, tá bom? Contamos com a ajuda de vocês, porque é isso aí, né? Unidade de vida também é isso, né? Se a gente pode ajudar, a gente ajuda, né? Não só quando estão olhando, mas também não quando alguém está simplesmente, né, te pedindo dinheiro, quando vai falar que seu nome vai aparecer no banco da igreja, né, doado por la família tal, né? Mas também o oculto a gente pode ajudar, né? Que é como a moedinha da viúva lá, né? Que ela dá, mas Deus sabe, né? Deus sabe quanto custa, quão sacrificado é o seu R$1, seus R$5, seus R$20, e assim vai, né? Então, falando aqui sobre unidade de vida, por que eu pensei nesse tema para a gente tratar no programa de hoje? Tenho visto relatos de gente falando de briga, gente, de criancinha de 5 anos de idade na escola por causa de política. Olha só a que ponto chegamos, né? Você que está aí no exterior, não sei se está acompanhando a política brasileira, eu sei que tem gente de Washington assistindo aqui a nossa rádio, né? Que bom, ficamos felizes, né, com o prestígio. Então, assim, o Brasil vive um momento de polarização muito grande, né? Assim como também os Estados Unidos, né, também está vivendo, né? Também eles passaram por isso e ainda passam, né? Mesmo tendo acabado as eleições, ficam... E isso vai acontecer no Brasil, né? Infelizmente, não tem jeito, né? A população tão dividida, 50% cada lado, independente de quem ganhar a eleição, 50% vai estar bravo, né? E descontente, né? Mas o que eu tenho visto, relatos nas redes sociais e tudo, de crianças de 5 anos de idade falando assim para o coleguinha: ai, não vou trocar a figurinha do álbum da Copa com você porque você vai votar no Lula ou porque você vai votar no Bolsonaro, né? Ai, sua família... Ah, eu não vou brincar com você porque você vota no fulano, né? Então, a polarização, essa questão política tomou tanta conta, né, do meio, que os pais vão passando para os filhos isso e os filhos reproduzem na escola o que eles veem em casa. E aí que eu quero chamar a atenção de vocês. Como que está a nossa unidade de vida nesse sentido? Eu tenho participado da política como cristão? Cristão que é aquele que une? Ou eu tenho participado da política de um modo como Satanás, que é aquele que divide, né? Não vou mais falar com a minha mãe porque ela é Bolsonaro, não vou mais falar com a minha avó porque ela é Lula, né? Sei lá, não falo mais com esse tio, porque ele vai votar não sei das coisas, não vou falar mais com a minha irmã, não é? Quem divide? É quem, né? A gente sabe quem que divide as pessoas, e não é Deus, né? Então, se eu quero viver como cristão no meio do mundo, eu vou procurar viver no amor. E daí é o amor de verdade, não é o amor que muita gente fala, é o amor, pega o amor e a esperança nas redes sociais, mas dá-lhe falar mal dos outros e xingar todo mundo, né? E falar que os outros você é isso. Bom, enfim, vocês sabem, né? Quem divide não está sendo coerente, né? Então, falar que vive o amor é diferente de fato viver o amor, né? E aqui eu estou falando, não tem lado, gente, porque essas coisas, assim, as incoerências, atitudes absurdas, a gente vê de ambos os lados dessa polarização, né? Não tem o lado do bem e o lado do mal, né? Assim, nesse quesito aí, né? Existem pessoas que fazem bobagem, né? Que fazem maldade de um lado e do outro também, né?
Não vamos achar que só porque a gente está nesse campo do espectro é só gente boa. Não, infelizmente, né, o pecado está aí e tem gente boa dos dois lados e tem gente ruim dos dois lados, né? Só que o que eu posso fazer? Não posso mudar, não vou mudar. Como eu falei, não vou atingir a massa toda, não vou fermentar a massa toda, né? Não vou mudar o partido, não vou mudar o presidente, os candidatos, mas dentro da minha casa eu posso. E se na minha casa eu vivo uma cisânia, eu vivo uma divisão ali, eu excluo pessoas porque não vão votar no partido A ou no partido B, olha a unidade de vida. Ó, as crianças estão mostrando isso na escola, meus filhos vão aprender isso. Então, eu tenho que botar minha mão na consciência. Como é que eu estou falando com os meus filhos em casa sobre política? Lá em casa, os meus filhos sabem quem a gente vota e a gente fala, né, claramente, como imaginam vocês, né? Porque hoje em dia, como eu falei, essa polarização está tão grande que assim, as famílias estão tá muito claro, né? Raras as pessoas estão na dúvida, né? Em que, não sei se eu voto no Lula ou Bolsonaro. Não, as pessoas ou sou Lula ou sou Bolsonaro, já estão convictas, né? As pessoas estão convictas. Então, elas falam claramente. Mas eu estou falando isso, ensinando os meus filhos a ver isso com uma forma de amor ou não? Vou dar um exemplo aqui. Meu filho voltou, né, outro dia, porque o fulano, lá da minha escola, o fulaninho, os pais dele vão votar no partido B. Daí eu falei, é? Daí ele falou assim, ele falou que o partido B que é bom e que o A é ruim. Daí eu falei, Álvaro, a gente não tem que ficar falando disso na escola, não. Cada um vê de um jeito, né? Cada papai, cada mamãe tem um jeito de ver. Então, se os pais do fulaninho acham que o B é bom, então tá bom. Você não tem que ficar falando sobre isso. Né? Isso aí é um exemplo assim, de como a gente, não me colocando como exemplo, porque não sou, mas porque eu também, em alguns momentos, eu me deixo, lógico, levar pelas paixões, às vezes fico com raiva, né? Essa questão de política, né? Mas, olha só, o que a gente ensina, né? A questão é, quando vem meus filhos com um problema, o que eu ensino? Eu podia muito bem ter falado, é porque os pais do fulano são ignorantes. Coitado do fulano ter esses pais assim. Gente, o que eu ia acrescentar? Eu ia fomentar o amor ou não, né? Meu filho ia chegar na escola e ele ia fazer o quê? Ele com certeza ia reproduzir. E daqui a pouco ia estar, né, excluindo a criancinha. Não brinco com você porque seus pais são os ignorantes, né? Quer dizer, porque criança reproduz o que a gente fala, né? Reproduz tudo. De um lado ou de outro, né? Então, a questão, até estava ouvindo uma pessoa numa palestra espiritual falando assim, olha, a mãe, a criança, ela ainda não tem uma vida espiritual, ela está aprendendo a ter, né? Se é batizada, ela, lógico, tem, né, os dons, tem a fé ali, né, dentro dela, mas ela ainda não tem uma vida espiritual, né? Ela está aprendendo, ela vai beber desse leitinho da vida espiritual através dos pais, né? Até uns 7 anos de idade, ali 6, né? Quando a criança começa a conhecer mais, discernir o bem e o mal, né, tal, ela bebe do leitinho espiritual dos pais. Então, o que o meu filho fala, o que o meu filho vive, é o que ele está bebendo em casa. Então, se o meu filho fala, não vou brincar com você porque você é gorda, né, lá na escola, né? Você está fazendo um bullying lá na escola, né? Segregando, é porque ele está bebendo disso de alguma fonte. Provavelmente dos pais e mais especialmente da mãe, né? Ele bebe esse leitinho espiritual. Então, se a minha espiritualidade vou à missa, saio da missa, falo mal de todo mundo, falo mal do padre, falo mal da mulher, falo mal, né? Ele está vendo isso. E eu estou dando esse leite estragado para o filho beber. Que cristão que vai ser esse filho no futuro? Lógico, ele pode, né, ao longo da vida depois, ele começa a caminhar com as próprias perninhas, né? Pode por um milagre, né, por uma intervenção divina, né?
A pessoa saiu, no meu filho sair melhor que eu. Aliás, é o que toda mãe espera, né? A gente espera, né? Que eles sejam melhores que eu, mais santos e tal. Mas pode ser que esse leite estragado que eu dei aí no início da vida contamine todo o resto, né? E vai ser muitos anos de luta. Pode ser que sejam muitos anos de luta até ele conseguir se descontaminar desse leite infectado que eu dei, né? Às vezes porque estava numa fase de vida, quando eu tive os filhos, sei lá, estava afastada da fé, né? Eu não estava num momento que eu não estava bem, né? Mas se você está ouvindo essa rádio, se você está ouvindo o programa hoje, se você busca viver a sua fé, pensa como é que você está vivendo essa fé dentro de casa. O que você fala, como você fala. Será que você é aquele que fala assim, não quero mais encontrar com meu tio porque ele vai votar no fulano? Será que você é daquele que fomenta a cisânia, a divisão dentro da família por causa de política? Gente, eu estou falando isso que serve para o lado A, para o lado B, porque se os dois lados se acham com a razão, não é? Está tão polarizado assim, né, que um acha que o outro é bandido e o outro acha que o outro é bandido. Quer dizer, ninguém é santo, nem ninguém é 100% bandido, não é verdade? Porque a gente pode crer que as pessoas no brasileiro não têm tanta má fé assim, né? Então, quer dizer, se você vai votar no político, se a pessoa vai votar no político B, ela está vendo provavelmente mais as qualidades da pessoa do que os defeitos, né? Eu posso não concordar, posso falar, nossa, não é isso que eu enxergo, eu olho só enxergo os defeitos. Mas eu não posso julgar a intenção da pessoa, falar, fulano vai votar no Lula é mau caráter, fulano vai votar no Bolsonaro é mau caráter, né? Não posso fazer isso. Com certeza a pessoa está enxergando alguma coisa boa. Então, se eu estou julgando meu irmão, segregando, ensinando meus filhos a fazer isso, eu não estou vivendo uma unidade de vida. Vou lá na missa e falo, né? Não olheis os nossos pecados, né? Senhor, perdão, né? Pai nosso, né? Rezo o Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E vou lá e fico brava e brigo, porque uma ofensa que o meu tio, sei lá, o meu primo, fez, não foi nem a mim, foi a um candidato que nem me conhece, nem sabe que eu existo nesse mundo, né? E a gente assume brigas aí, para quê? Né? Então, a gente sabe, né? A boca fala do que o coração está cheio. Se eu fico o dia inteiro destilando ódio nas redes sociais, é porque meu coração está cheio disso. E também, vamos fazer um parênteses aqui para não confundir, que agora agora está na moda ficar falando tudo é ódio, que eu digo é assim, é você xingar. Eu me manifestar politicamente, falar, né, olha, não concordo com o fulano, olha isso aqui que é absurdo, né? Falar não é ódio, né? O cristão ele tem esse dever de participar, né, da atividade política, como qualquer pessoa, né? Com unidade de vida, né? Eu não deixo de ser cristã quando eu me manifesto politicamente, né? Mas, ao mesmo tempo, falar assim, esse padre que apoia o fulano é um... né? E xingar, né? Aí não, né? Então, uma coisa é eu me manifestar politicamente. Não concordo com a política do fulano ou do cicrano por causa disso. Eu repercutir notícia, não tem problema. Agora, eu ficar xingando os outros, né? Ou xingando... Por exemplo, teve aqui em Londrina, né? Teve uns sacerdotes que se manifestaram politicamente, aí um grupo de alguns. Acho que dos dois lados, vai. E eu chegar e mandar um e-mail, ou mandar no Facebook, e ficar compartilhando, metendo a boca. Esse padre é isso, aquilo. Aí não, né, gente? Isso aí não é coisa de cristão. Isso aí é fomentar o ódio, tá? Esse padre bolsonarista ou esse padre esquerdista que está fazendo isso é um pedófilo. Daí a gente vê as pessoas xingando a coisa mais horrível do mundo, né? Tem nada a ver, sabe? Se o padre, se ele fez errado, fez certo, o problema é dele, Deus que julgue. Não estou nem aí, né? A questão política, né? Eu não tenho que me preocupar. Agora, xingar. Como é que um cristão que vai à missa, que se diz cristão, xinga um padre?
O bispo. Não tem lógica, gente. Não tem lógica. Isso aí é destilar o ódio. Aí é dar contra-testemunho. Não é? Com certeza, aquele padre tem muita coisa boa. Apesar de você não concordar com a visão política dele. Ou apesar de que talvez ele devesse ter ficado quieto, né? Que é o que eu acho que eles deviam fazer. Mas o que eu e a Isabela acho não é a verdade, não sou dona da lei. Deus que sabe, né? Eu acho que eles têm que ficar mais aqui quieto. Não tem que se meter, né? Porque eles têm que pastorear o rebanho todo, né? O lado A e o lado B, né? Mas o que eu acho não importa, né? Agora, se ele manifestou para o lado A ou para o lado B, não vou xingar o padre por causa disso, gente. O cristão não faz isso. Isso não é unidade de vida, isso não é viver o amor, não é viver a tolerância, não é verdade? Então, Jesus não pede que a gente seja omisso, que o cristão esteja alheio às circunstâncias políticas atuais. O cristão, como qualquer pessoa, cidadão livre, tem direito de se manifestar. Seja para A, para B, para C, para o que quiser. Né? Tem direito de se manifestar. Mas desde que aquilo não rache com a fé. Né? Agora, quando eu xingo alguém, e especialmente um sacerdote, se eu xingo um sacerdote por causa de política, quer dizer que a minha fé é uma fé morta, né? Provavelmente estou indo na missa e não está. Estou indo mais para fazer merda. Por que eu sou católico? Então, será que eu sou de fato, né? Estou querendo ser santo, me parecer com Cristo, que esse é o meu chamado? Ou será que eu só estou lá fazendo média? Depois me acho no direito de xingar as pessoas que não vivem como eu. Né? Então, isso tudo, gente, para vocês pensarem, tá? A unidade de vida. E nas famílias, como é importante. Se a gente quer ter um futuro bonito, ter filhos santos, a gente sabe que a alegria dos nossos filhos, a alegria é estar perto de Cristo. A alegria é viver no amor. Amor com A maiúsculo. Então, se eu sei disso, se eu quero o melhor para os meus filhos, se eu quero o melhor para o meu marido, eu busco viver isso. E ser esse fermento na massa da minha família. E ser aquela mãe que fala, olha, gente, não quero falar... Ah, tá falando mal do coleguinha? Não, chega de falar mal, ó. Tá bom, aconteceu aquilo, foi uma coisa chata que seu amigo fez na escola, mas não vamos ficar também falar mal do coleguinha o assunto do nosso almoço, porque fofoca aqui na casa não, né? Não vamos ficar xingando a professora o almoço todo, né? Provavelmente você também não estudou para tirar essa nota tão baixa, né? Vamos falar a verdade, né? Então, ó, chega, não vamos ficar apontando o cisco no olho do outro, né? Então, unidade de vida e querer ter filhos cristãos começa pela gente, né? Começa pelo nosso interior. E fica aí o convite para vocês. Espero que nessa última semana aí, antes das eleições, vocês consigam reatar com os familiares, se tiver rompido. Sabe, eu entendo que às vezes a gente pode sair de um grupo de um WhatsApp, às vezes é melhor sair, né, do grupo de WhatsApp e falar assim, gente, eu não gosto de falar de eleição, eu estou num momento que não está legal, então eu vou sair do grupo, passada a eleição eu volto, beleza? Né? Então, se abster, fica quieto, se retirar, se estão falando de política, se estão falando mal de alguém, você não concorda, você sai fora, você dá uma voltinha, né? Deixa o grupinho que está falando, né, algumas coisas que você não concorda, você sai fora, é uma coisa, é normal. Agora eu falar, sai da minha casa, nunca mais pise aqui, porque você vota nesse ladrão, porque você vota nesse corrupto, sei lá, né? Aí não, gente. Porque o cristão, ele une. E quem divide não é Cristo. Vocês sabem quem que divide, né? Quem é o pai da mentira, né? Então, espero que vocês tenham uma excelente semana. Boas eleições, que corra tudo bem na família de vocês, reatem as relações e lembre-se que, votando em A, votando em B, todo mundo quer o bem, tá bom? Não fiquem olhando, querendo achar o pecado, o erro do fulano, porque ninguém aqui é dono da verdade, só Deus sabe o que está nos corações de cada um de nós.
Um beijo, até semana que vem. Você ouviu Isabela Bacarin com o programa Café com a Bela. Te esperamos quinta-feira que vem às 10 horas da manhã.